Boas-vindas a todos os nossos irmãos, nossos visitantes, que nos prestigiam essa noite com a presença. Nós hoje estamos fazendo um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, pelo fato da SAF estar comemorando 135 anos de organizada no Brasil. Então, durante a semana, no final de semana passado, nós tivemos alguns eventos, pelo Brasil afora, todos eles voltados nesse sentido de agradecer a Deus por esta data importante, 135 anos são muitos anos, e até que o Senhor tenha abençoado todos nós. Então é motivo de alegria, é motivo de nos reunirmos, nos alegrarmos e agradecer a Deus, principalmente, por uma tão grande bênção quanto essa que nós temos recebido. Eu convido a todos que se coloquem em pé para que nós façamos a leitura no Salmo 89. Nós vamos ler o versículo 1, o 11 e o 15. Salmo de número 89. E nós vamos ler em uníssono esses 3 versículos. Salmo 89, versículo 1º, 11º e 15º. Todos juntos, vamos lá? Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. 11. Teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. 15. Bem-aventurado
Agradecemos a todos os irmãos, a cada irmã e irmão que não tem pedido esforços para estar louvando ao nosso Deus. Nós agradecemos a Deus pela vida de todos vocês. Orai sem cessar, como oraria Jesus, intercedendo, orando de joelhos e jejuando por sua família e pelo seu lar. Vamos fazer uma leitura agora em Josué, capítulo 24, dos versículos 14 a 17, depois dos versículos 21 a 24. Convido a todos que se coloquem de pé para essa leitura alternada. Josué, capítulo 24, dos versículos 14 a 17, depois 21 a 24. Alternadamente, dirigente e igreja. Tá? 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele tem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e em todos os povos pelo meio dos quais passamos. 21. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra nós mesmos, de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Amém. Neste momento eu convido a sócia Lúlia que vem aqui à frente e faça uma oração de confissão de pecados. Pai, perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Nós colocamos, ó Deus, diante de Ti as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha, Deus, ter misericórdia de nós, ó Pai. Que possamos, ó Deus, sempre fazer a Tua vontade. Ó Deus, perdoa, Pai amado, tudo aquilo que fazemos, mesmo sem saber, ó Pai. O oculto, ó Pai, perdoa-nos, ó Deus. Entrega, ó Pai, nossas vidas nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, que nós oramos. Deixa sentar. Vamos abrir o nosso horário e cantarmos o hino número 325. Hino Aspiração Feminina. 325 sem o ar.
parentes, netos, sobrinhos, né? Então, este momento é o momento da liturgia, o momento Ana, que é o momento em que nós oramos pelos filhos. Vou convidar a Janete que venha aqui à frente e esteja orando, intercedendo a Deus em favor dos filhos, todos os filhos na igreja, todos os nossos filhos, filhos das nossas, da SAF, que o Senhor possa continuar abençoando e cuidando dos filhos, porque os filhos são a igreja do amanhã, nós devemos zelar por eles. Senhor, mais uma vez estamos aqui na tua presença, Senhor, e agradecemos a oportunidade, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos como irmãos e irmãs na tua presença, Deus. E neste momento, Senhor, eu venho pedir, Senhor, em favor de todos os filhos, Senhor, das famílias da nossa igreja, Pai. Senhor, eu sei que tem muitos doentes, Deus. Eu sei que tem muitos precisando de trabalho, Pai. Muitos afastados, Senhor, da tua igreja. Muitos, Senhor, com problemas de vício, Senhor. Muitos filhos rebeldes que não respeitam os pais. Tantos problemas, Senhor, Deus, Senhor, em nosso meio, Senhor, em relação aos nossos filhos, Deus. E eu venho, Senhor, nessa noite pedir, Senhor, que tu tenha misericórdia de cada um deles, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, e traga, Senhor, eles, Senhor, até, Senhor, a tua casa, meu Pai. Senhor, que nós, mães, Pai, possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, dar exemplo, Senhor, em nossos lares, meu Pai, das maravilhas que tu tens feito nas nossas vidas, meu Pai, do poder grandioso que tu tens, Deus, que não há nada que se compare a ti, ninguém que se compare a ti, meu Pai. Que nossos filhos, Senhor, possam, Senhor, os que ainda não te conheceram, Senhor, te conhecer, Senhor, na grandeza, Senhor, da tua santidade, meu Pai. Eu oro, Senhor, a ti. Eu peço, Senhor, a ti, que tenha misericórdia, Senhor. Que tenha misericórdia de cada um de nós, de cada um dos nossos filhos, em nome de Jesus. Claro. Vamos abrir nossos sinais e vamos cantar com o hino de número 128. Comunhão preciosa. Preciosa,
misericórdia esteja estendido sobre nós. Que o Senhor esteja, ó Pai, se compadecendo de nós neste momento, em que nós estamos aqui, ó Pai, para te pedir, ó Pai, a sabedoria que vem do Senhor. Que possamos ser sábios, ó Pai, em todos os momentos de nossa vida. Que o Senhor venha nos ensinar, nos repreender, nos educar na justiça, e que nós possamos estar sempre atentos a ouvir a sua voz. Que o Espírito Santo do Senhor, que mora dentro do nosso ser, possa estar sempre, Senhor Deus, falando conosco, e que nós possamos estar atentos a ouvir o seu querer para nossas vidas. Porque sabemos, ó Deus, que a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor esteja nos ensinando, Senhor Deus, a estar sempre seguindo o seu Filho amado Jesus. Que nós possamos ser discípulos, ó Pai, do Senhor. Que possamos testemunhar, ó Pai, da tua palavra, onde quer que nós estejamos. Firma, Senhor Deus, os nossos passos. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé no Senhor. E que possamos estar sempre, Senhor Deus, fazendo a sua vontade. Perdoa, Senhor Deus, as nossas fraquezas. E é em nome de Jesus que nós oramos. E que seja feita a tua vontade, Senhor. Nós temos um convidado especial para pregar essa noite, nosso preletor Alessandro Santarelli, que é com a palavra. Boa noite a todos. Eu me sinto honrado pelo privilégio, por esse convite maravilhoso de poder estar falando nessa noite, comemorando o aniversário da SAF no Brasil, seus 135 anos de existência. Quero convidar os amados irmãos para que abramos a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, de 1 a 4, Filipenses 2, de 1 a 4. Nós faremos a exposição desse texto da palavra do Senhor nessa noite. Filipenses 2, de 1 a 4. Meus amados irmãos, eu farei a leitura e eu peço, por gentileza, que vocês acompanhem atentamente ao texto. A palavra do Senhor assim nos diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar? Pai, nós acabamos de ler, ó Deus, a Tua palavra e rogamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Dá-nos, ó Deus, a graça de compreender com clareza, ó Deus, a Tua palavra, e que ela, ó Deus, fortaleça a Tua igreja, promova, Senhor, a unidade entre nós, ó Deus, para que o nome do Teu Filho Jesus seja honrado e engrandecido aqui, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu sou muito grato a Deus pelo trabalho feminino. Não somente pela questão da intercessão, eu poderia aqui elencar vários outros fatores na qual eu sou grato a Deus pela existência do trabalho feminino, mas de uma forma especial eu sou grato a Deus pelo trabalho feminino, pela unidade e pela comunhão que a SAF promove na vida da igreja. E não há maior alegria para um pastor do que ver a igreja caminhando em unidade. Não há maior alegria para um pastor do que ver a igreja caminhando em paz e fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. O versículo central dessa nossa narrativa que nós acabamos de ler é o versículo de número 2. Paulo, como um pastor que amava a sua igreja, que amava a comunidade de Filipos, ele faz um pedido especial àquela comunidade.
completem a minha alegria. O pedido de Paulo é: me deem pleno gozo, traga ao meu coração plena satisfação. E o que poderia trazer alegria e satisfação ao coração do apóstolo Paulo? Aquela igreja caminhar em unidade. Vejamos as expressões que Paulo usa no versículo 2, eu chamo a sua atenção. Paulo, ele expressa a unidade aqui usando as seguintes expressões: de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, portanto, meus amados irmãos, nós precisamos entender que a unidade, que a comunhão, é uma das mais importantes virtudes que a igreja deve cultivar, que a igreja deve buscar sempre. Nós, essa noite, queremos abordar, à luz desse texto aqui, 3 assuntos. O primeiro deles, eu quero, à luz do versículo 1, apresentar aos amados irmãos as bases ou os alicerces da unidade cristã. Depois, à luz do versículo de número 3, quero apresentar também aos amados irmãos os perigos que muitas vezes ameaçam a unidade da igreja, e pretendo terminar aqui, amados irmãos, apresentando a vocês nessa noite as virtudes que promovem a unidade da igreja. Então, amados irmãos, comecemos então vendo aqui os alicerces ou os fundamentos da unidade cristã. Com base no versículo 1, se você puder anotar, eu peço que você o faça, nós temos aqui 4 alicerces que sustentam a unidade da igreja de Cristo Jesus. O primeiro alicerce que sustenta a unidade da igreja é o chamado de Cristo a cada um de nós. Vejam vocês o versículo 2, Paulo diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Antes propriamente de falar do chamado, o apóstolo Paulo, ele usa um recurso aqui chamado ironia. Eu sei que para nós a ironia, na verdade, ela é algo negativo, mas o que Paulo está chamando a atenção dos amados irmãos ali da igreja de Filipos é que, na verdade, há esta base, na verdade, existem esses fundamentos. Vejam vocês que no versículo 1, nós encontramos sempre a seguinte expressão: se há, pois, alguma, aí depois tem alguma consolação, alguma comunhão, e se há. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, meus amados irmãos e irmãs, é que de fato existem esses elementos na igreja. É claro que isso há na vida da igreja. Então, o que Paulo está dizendo, olha, já que existe isso na igreja, já que esses fundamentos estão presentes entre nós, então que vivamos de forma una, que tenhamos comunhão sempre no corpo de Cristo. Então, rapidamente, para que nós possamos melhor compreender a passagem. Então, o primeiro fundamento que Paulo apresenta para que haja comunhão entre nós é o chamado de Cristo. E não existe dúvidas que existem várias orientações feitas por Jesus Cristo que mostram que, de fato, a igreja ela deve preservar a sua comunhão. Eu poderia aqui citar várias, mas eu quero me ater apenas à oração sacerdotal de Jesus. Lembremos que lá em João 17, versículo 20 e 21, Jesus, quando ele ora pela igreja, ele usa as seguintes palavras: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra. E o versículo 21, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O argumento de Paulo é o seguinte: não pode haver brigas na igreja, não pode haver disputas entre nós. Nós não recebemos o mesmo chamado? Todos nós não fomos chamados e alcançados pelo mesmo Senhor e Salvador?
Todos nós não recebemos a mesma fé em Cristo Jesus. Então, quando Paulo usa dessa expressão, alguma exortação em Cristo, é nesse sentido, que todos nós recebemos o chamado em Cristo e fomos exortados por Cristo Jesus a caminharmos de forma una, a sermos um só corpo, a termos a mesma fé e a vivermos unidos, sem brigas, sem divisões e sem desavenças. O segundo fundamento que Paulo apresenta para que haja sempre a unidade na igreja de Cristo Jesus é a consolação amorosa que nós recebemos. No versículo 1, Paulo diz: alguma consolação de amor. Amados irmãos, todos nós somos consolados pelo Espírito Santo. Todos nós recebemos do Espírito Santo perdão pelos nossos pecados, todos nós fomos capacitados, revestidos com poder e autoridade pelo Espírito Santo para realizarmos a boa obra de Deus. Diante das lutas, das adversidades, das perseguições que a igreja muitas vezes sofre, todos nós recebemos por parte do Espírito Santo uma consolação amorosa, que mostra de fato o amor que Deus tem por nós. Se recebemos essa mesma consolação, se somos contemplados com essa mesma graça, por que haver disputa entre nós? Por que haver divisões entre nós? Por que haver competição, rivalidade, rincha, sendo que nós todos fomos contemplados com o mesmo conforto do Espírito Santo? Esse é o argumento que Paulo apresenta aqui. O terceiro alicerce, amados irmãos, que Paulo apresenta, além da consolação de amor, é a comunhão do Espírito. Paulo, ele sustenta que a igreja ela deve viver de forma unida, sem disputas, sem rivalidade, porque nós temos a comunhão do Espírito. Algo de suma importância precisa ser dito aqui nessa noite. A igreja, ela não cria comunhão, a igreja ela não produz comunhão, é o Espírito Santo que dá à igreja a comunhão. O que nós temos que fazer? Lutarmos por preservar a comunhão. Por isso que em Efésios capítulo 4, versículo 2 diz, nós devemos nos esforçar diligentemente para preservar o vínculo da paz. Então, na vida da igreja, o que todos nós precisamos fazer é nos esforçarmos para preservarmos aquilo que Deus nos deu, para preservarmos aquilo que o Espírito Santo nos abençoou. Ele já nos deu a comunhão. Nós já temos uma mesma fé, um só batismo, uma só esperança, um só Senhor. Então, diante desses elementos que promovem a unidade entre nós, a comunhão do Espírito, não pode haver entre nós brigas, rinchas, divisões e espírito de competição. E, em último lugar, o apóstolo Paulo diz, então, que a igreja ela deve ter comunhão por causa do sentimento que nos une. Nós encontramos uma expressão única aqui no Novo Testamento, nós não encontramos mais essa expressão no Novo Testamento, quando Paulo diz, entranhados afetos e misericórdia. Para nós entendermos melhor essa expressão, a gente precisa conhecer um pouco a literatura judaica. Para os judeus, as emoções, elas estavam presentes nas entranhas. Para nós, não, a gente costuma dizer que as nossas emoções estão no coração. Se alguém nos desaponta, a gente costuma dizer o seguinte, olha, você cortou o meu coração. Se alguém nos chateia, a gente diz, olha, meu coração está dilacerado. Mas para o judeu, se ele sofresse uma decepção, ele fala, a minha entranha está dolorida. Você hoje arrebentou com as minhas entranhas. Porque na literatura judaica, era nas entranhas que as emoções elas estavam o quê? Presentes. O argumento de Paulo é o seguinte, a igreja ela deve ter sentimento uns para com os outros. Nós devemos amar uns aos outros, não somente de palavras, mas de fato e de verdade com todo o nosso coração, trazendo agora para a nossa
literatura judaica. Não, literatura ocidental, não judaica. Então, nós precisamos, de fato, entender, meus amados irmãos, que há um sentimento entre nós, e nós, como igreja, precisamos manter e preservar esse mesmo sentimento. Existem dois pilares que eu costumo definir, que são a base da comunhão na igreja. O primeiro pilar é a crença. Nós precisamos ter a mesma convicção, nós precisamos ter a mesma fé. Essa semana nós tivemos o privilégio, no conselho, de conversarmos com a Patrícia e com a Elisama. Perguntamos às duas se elas creem como nós cremos, e ambas disseram assim: nós cremos, pensamos como vocês. E hoje nós podemos dizer que as irmãs têm comunhão conosco. Agora, dia 23, se o Senhor Deus permitir, serão recebidas oficialmente como membros de nossa igreja, mas já foram aprovadas, já confirmaram a fé que nós temos. E a partir do momento em que se confirma a mesma fé, nós também fazemos um compromisso com essas irmãs e com outros também que serão recebidos à comunhão da igreja, de nós amarmos esses irmãos, de cuidarmos desses irmãos. Então, na verdade, a comunhão ela é construída pela fé e pelo amor. Fé e amor são a base da comunhão de nossa igreja. Por isso, meus amados irmãos, nós encontramos então o apelo do apóstolo Paulo para que a igreja ela viva de forma una, que a igreja ela caminhe em unidade, preservando a fé. Além de Paulo mostrar esses alicerces, Paulo também ele nos aponta aqui, meus amados irmãos, dois perigos que podem de fato abalar a unidade e a comunhão da igreja. Vejamos esses dois perigos. Versículo de número 3, por favor. A palavra do Senhor assim nos diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. No texto que nós acabamos de ler, versículo de número 3, Paulo ele apresenta dois inimigos, dois perigos da comunhão da igreja. O primeiro perigo é o partidarismo. Nenhuma igreja mantém unida se ela tiver dentro de si vários partidos, disputas internas. Há um exemplo bem interessante no Novo Testamento, que era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que vivia em guerra. E logo no capítulo 1, Paulo, ele nos mostra que aquela igreja possuía 4 partidos. Ela tinha o partido de Paulo, o partido de Pedro, o partido de Apolo e o partido dos mais crentes, que era o partido de Cristo. Eles diziam o seguinte: nós não seguimos a liderança de ninguém. Nosso negócio é com Jesus. Só que esses 4 partidos, eles viviam em disputas e rinchas internas dentro da igreja, prejudicando a paz, o crescimento, o progresso e a edificação daquela comunidade. E o curioso é que quando há partidos, qualquer coisa dentro da igreja já vira questão também para outras divisões. A igreja era dividida, por exemplo, entre fortes e fracos. Os fortes eram aqueles que comiam carne sacrificada a ídolos e não se escandalizavam. E os fracos eram aqueles que não comiam carne sacrificada a ídolos e que se escandalizavam. O ponto que eu chamo a sua atenção é que quando existem partidos dentro da igreja, a igreja ela vai se dividindo sempre. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, lutarmos para que não haja nunca entre nós divisão, que nós tenhamos um só sentimento, um só amor, uma só fé, uma só esperança, como aponta aqui o apóstolo Paulo no versículo de número 2. Um segundo perigo que ameaça a unidade da igreja é o individualismo. Veja que nós temos aqui dois opostos. São dois perigos paradoxais, antagônicos. Um é o partidarismo e o outro é o individualismo. No mesmo texto, versículo 3, você pode acompanhar, Paulo diz o seguinte:
não façais por partidarismo ou, e aqui o segundo perigo, vanglória, ou seja, por individualismo. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que viver em igreja é um desafio para vivermos em coletividade. Ninguém consegue viver bem em igreja, ninguém consegue ser um crente produtivo e frutífero se ele tiver dentro do seu coração uma mentalidade individualista. Igreja é lugar, muitas vezes, meus amados irmãos, de sacrifício, de renúncia. É o exercício de viver coletivo. E esse exercício de viver o coletivo faz bem para nós. É nesse exercício de viver bem o coletivo que nós somos afiados, que nós somos acrisolados, que nós crescemos, somos edificados, moldados e transformados pelo Espírito Santo de Deus. Nós fomos criados para viver em comunidade. Nós não fomos seres criados para vivermos de forma isolada. A grande tentação que temos, e tentação quando eu digo é porque vem de fato do maligno, é de querer vivermos de forma isoladas. Curioso é que hoje me chama muito a atenção o movimento das chamadas megas igrejas. Porque nesses movimentos de igrejas grandes, você vê grande movimento, mas ao mesmo tempo que você vê grande movimento, as pessoas ali elas estão sozinhas em templos imensos. Porque elas entram nas igrejas, ninguém sabe quem é, ninguém sabe de onde veio e nem para onde vai. Igreja não é lugar de anonimato, igreja não é lugar de individualismo, igreja é lugar de relacionamento, igreja é lugar de proximidade, igreja é lugar de conversa, igreja é lugar de cuidado, igreja é lugar de renúncia, de a gente se dar em prol dos nossos irmãos. E aqui, terceira e última parte da nossa mensagem, amados irmãos, Paulo então nos mostra quais são as virtudes que devem existir na igreja para que haja sempre unidade entre nós, para que a unidade ela seja promovida entre o povo de Deus. Versículos 3 e 4, Paulo diz, na segunda parte do versículo 3, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Duas são as virtudes, amados irmãos, que Paulo nos mostra nesse texto aqui, que preservam a unidade da igreja, que fortalecem a comunhão do povo de Deus. Primeiro, humildade. E é sempre importante relembrar à igreja que humildade não tem nada a ver com condição econômica, com condição social. Humildade é estado de espírito. Você pode encontrar uma pessoa paupérrima que é extremamente orgulhosa. E você pode encontrar uma pessoa extremamente rica que tem um espírito humilde. Nós fazemos um pré-conceito ou uma pré-avaliação muitas vezes equivocada. E medimos as pessoas ou determinamos que pessoas têm aquela ou outra virtude pela sua condição econômica e social. Amados irmãos, as virtudes cristãs, elas são evidenciadas pelo comportamento e não pela condição socioeconômica. E o que evidencia uma pessoa humilde? O que caracteriza uma pessoa humilde? A pessoa humilde é aquela que considera sempre o seu irmão à frente de si. Vou repetir. Humilde é aquele que sempre coloca o seu irmão à frente de si. Vejam vocês que quando nós encontramos no versículo 3 a seguinte expressão, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, a ideia que temos aqui no texto é que o meu irmão, ele vem sempre à frente de mim. Se eu tenho esse sentimento, se eu tenho essa visão, eu promovo sempre paz na igreja. Eu não crio desordem, eu não provoco o caos.
O humilde, ele é um pacificador. A pessoa que sempre entende que o seu irmão está à sua frente, essa pessoa, por causa do sentimento de humildade, está colaborando com a preservação da paz e da unidade na Igreja de Cristo Jesus. A segunda virtude, tão difícil quanto essa primeira humildade, é a chamada abnegação. Vejam vocês, por gentileza, o versículo de número 4, que Paulo diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Muitas disputas, muitas rinchas, alguns problemas e conflitos de relacionamento surgem na igreja por causa da briga do chamado é o meu direito. É a minha vez. Mas eu estou há tanto tempo aqui. Amados irmãos, nós precisamos entender que para vivermos em igreja, para vivermos em paz, nós precisamos, amados irmãos, termos um coração abnegado. E a abnegação consiste em você se dispor daquilo que muitas vezes é seu. Abnegação é você se dispor, muitas vezes, daquilo que é seu. Para que isso aconteça, duas coisas são importantes para você ter em mente. A primeira delas é ter o entendimento que, na verdade, o que temos não é nosso, mas somos meros administradores daquilo que Deus tem nos dado. Isso é muito difícil. Porque, na verdade, nós nos sentimos dono daquilo que o Senhor Deus tem nos dado. E nós falamos isso, nós sentimos assim, nós nos portamos assim, e nós brigamos por aquilo que Deus tem nos dado. Então, o que há necessidade de compreendermos é que para vivermos em comunhão e em paz na igreja, eu preciso entender que eu não tenho nada. Que tudo vem do Senhor. E Deus, Ele me dá aquilo que eu tenho, meus recursos, a casa, o carro, as propriedades, enfim, tudo é dele e deve ser usado para a glória dele. Segundo aspecto que nós precisamos ter em mente é que aquilo que Deus tem nos dado, e eu não estou apenas falando sobre a questão dos nossos bens materiais, mas eu também estou falando aqui, e coloco essa nota, sobre os talentos, a habilidade, conhecimento que Deus tem nos dado. Tudo o que temos e que somos, vem de Deus. E tem, em segundo lugar, o propósito de promover a edificação e o crescimento do corpo de Cristo. Você já parou a pensar que a sua profissão, o seu trabalho, aquilo que a gente costuma dizer, o seu ganha-pão, tem um propósito, em primeira instância, de sustentar e de manter com dignidade a sua família, mas também tem como um propósito secundário a edificação, a promoção do crescimento do reino de Deus? Talvez, quando a gente pense nisso, a gente coloque lá em 6º, 7º, 8º lugar, pensar em ligar aquilo que Deus tem nos dado, nosso sustento, nosso ganha-pão, com a edificação da igreja, com o corpo de Cristo. Mas o que nós precisamos ter em mente, meus amados irmãos, que na vida cristã nós não temos nada, tudo vem de Deus, e em segundo lugar, aquilo que Deus tem nos dado, tem como propósito a promoção, o crescimento e a edificação da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Termino, meus amados irmãos, a mensagem dessa noite, fazendo aqui 3 breves aplicações para toda a igreja. Diante do exposto, diante do texto que brevemente nós meditamos nessa noite, 3 coisas me chamam a atenção e eu espero que você possa ir para casa pensando sobre isso. Primeiro, brigas e disputam envergonham o nome de Cristo. Brigas e disputas envergonham o nome de Cristo.
E não pode haver isso entre nós. Segundo, brigas e disputas enfraquecem a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Não é o Espírito Santo que promove a unidade? Não é o Espírito Santo que nos deu os elementos que nos faz com que nós sejamos um só corpo? Quando existem brigas e disputas, isso enfraquece a obra do Espírito Santo. E em terceiro lugar, exorto e encorajo as nossas amadas irmãs, a nossa SAF, para que as irmãs continuem da forma como estão, em um só coração, em um só sentimento, promovendo a unidade, o crescimento e a edificação do corpo de Cristo. Sou grato a Deus pelo trabalho feminino, pelo ministério de oração, pelo trabalho social que a nossa SAF, não só em Cacoal, mas no Brasil todo, desenvolve. Mas também sou grato a Deus pelo trabalho de comunhão, pela preservação da paz e da unidade que o trabalho feminino tem proporcionado na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a nossa SAF. Deus abençoe a nossa igreja. Que as irmãs continuem trabalhando sempre para a glória de Cristo Jesus, aquele que nos chamou. Vamos colocar em pé, vamos orar? Convido o pastor Gedaí para esta oração. Eterno Deus, obrigado, Pai, pela preservação do ensinamento da Tua Palavra a nós como igreja. Em especial nesse momento, Deus, pela nossa SAF, pelo trabalho feminino na IPB, não só de Cacoal, mas do Brasil. E queremos, Deus, dizer ao Senhor que nós podemos olhar para a nossa SAF e com toda certeza dizer que a boa mão do Senhor tem se feito presente. Porque, Deus, o Senhor tem levantado essas irmãs com todo um cuidado, Deus, em fazer a obra do Senhor, em se dispor, está orando, Deus, pelos filhos, mas entendemos que não é só pelos filhos, mas sim pela igreja do Senhor de uma forma geral. E Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor continue a usar essas irmãs, para que Deus, nesse espírito de unidade, possa continuar, Deus, sendo promovido. Pai, essa unidade na igreja num todo, aonde, Deus, todos nós possamos olhar, Deus, e perceber, e termos o desejo, Deus, de querer, Deus, vivenciar isso no nosso dia a dia, Deus, e com toda certeza nós temos percebido que a Tua igreja, no geral, tem buscado a viver isso. Deus, tanto na nossa sociedade, Deus, como o UPA, o CP, o MP, o PH, e nós queremos louvar ao Senhor. E, Pai, em nome de Cristo Jesus, queremos também, Deus, dizer ao Senhor obrigado, porque nós podemos olhar para as nossas irmãs e perceber que a boa mão do Senhor se faz presente. E, Deus, em nome de Jesus, ser, Pai, com essa diretoria para o ano, Deus, de 2020. E, Deus, em nome de Jesus, continue a usar a vida dessas irmãs, Deus, como diretoria, mas como também sociedade, Deus, de uma forma geral. E que, em nome de Cristo Jesus, nós possamos, Deus, ter um crescimento, Deus, não só numérico, mas também termos um crescimento, Deus, ainda maior, nesse afeto, nessa misericórdia, Deus, nessa unidade, nesse amor de uns para com os outros. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. E que o Senhor continue, Deus, a fazer aquilo que o apóstolo Paulo, Deus, ali, Deus, pediu à igreja, que complete a minha alegria. Que a alegria, Deus, do conselho dessa igreja, das autoridades da igreja, dos oficiais da igreja, possam ser cada dia completado não só pela SAF,
mas também por cada sociedade interna. Em nome de Jesus é que oramos e louvamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor por mais um ano de vida dessa sociedade. Deus, e nós sabemos que isso, Pai, é a boa mão do Senhor. E a tua palavra diz, Deus, a respeito, Deus, ali o salmista falando de Israel, se não fosse o Senhor, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor, a SAF e cada sociedade interna que o diga. Em nome de Jesus é que oramos e louvamos ao Senhor. Amém. Então nós vamos cantar o voto da nossa sociedade. Nós já estamos terminando, né, nosso culto de ação de graça. Todas as sócias venham comigo cantar o voto. Depois, no cântico do voto, o pastor vai impetrar a bênção e nós vamos cantar o tríplice amém. A igreja receba a bênção apostólica. Que a tua graça, ó Deus, esteja sobre o teu povo. Que a salvação que há em Cristo Jesus permaneça selada em nossos corações. E que as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo derramadas sobre nós hoje e para todos sempre. Amém.